Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Giro Futebol, o canal que traz todas as atualizações, informações e notícias do futebol brasileiro. Dentro desse vídeo nós iremos conversar e falar muito a respeito sobre sondagens que pode acontecer no Mercadão da Bola no final dessa temporada, inclusive Sampaoli indicando 2 jogadores do Flamengo para o novo clube dele, o Rennes da França. Mas antes disso, gostaria da ajuda de vocês que estiverem assistindo esse vídeo para poder deixar aquele like, se inscrever no nosso canal, ativar o sino de notificações, que é muito importante para que alcançamos as nossas metas, a meta de 3.000 inscritos, e compartilhe e divulgue para mais e mais torcedores que gostam do futebol. Vamos lá, o Flamengo se sagrou no último final de semana pentacampeão do campeonato da Copa do Brasil, a Copa Betano. Inclusive garantiu a vaga diretamente na Libertadores de 2025. Com tudo isso, vai aproveitar essa reta final da temporada para conseguir fazer alguns testes, e até mesmo o Felipe Luiz falou isso no empate ontem da rodada anterior contra o Atlético Mineiro no Maracanã, que vai utilizar as 5 rodadas finais para poder conseguir colocar o seu estilo de jogo. De contrapartida, 2 jogadores que vêm se destacando bastante durante desse elenco da temporada do Flamengo vão receber muitas sondagens. Inclusive um deles está hoje na seleção brasileira, é o Gerson. Gerson vem se destacando bastante, principalmente pela sua liderança após o retorno ao Flamengo, onde ele teve um início um pouco de sucesso. Depois treinadores escantearam ele na França, e aí surgiu a possibilidade dele voltar ao Flamengo naquela oportunidade. Dentro dela aparece Jorge Sampaoli, que foi um dos técnicos que gosta do futebol brasileiro, gosta do futebol particularmente do Gerson, e foi um dos responsáveis por ter levado o Gerson para o Olympique de Marselha. Dentro dessa reformulação que o Flamengo deve fazer para a próxima temporada, inclusive com jogadores em fim de contrato, como Gabigol, Davi Luiz, entre outros, deve-se passar uma reformulação até mesmo para rejuvenescer esse elenco, até porque existem uma determinada carência em algumas posições. Uma delas é o setor defensivo e o setor ofensivo como centroavante. Hoje, sem o Pedro machucado, o Flamengo teve que recorrer a Gabigol, que está totalmente fora, carta fora do baralho da diretoria do Flamengo atualmente. De contrapartida, Fabrício Bruno é um outro jogador que se destacou bastante nessa temporada, inclusive tendo chances de seleção brasileira. Hoje não é convocado mais pelo Dorival Júnior, mas já recebeu várias sondagens a princípio na janela do meio do ano. Inclusive tinha um acordo até um pouco engatilhado com o West Ham na Inglaterra, mas naquela altura do campeonato preferiu ficar no Flamengo porque era titular, e basicamente o que ele ia ganhar na Inglaterra era comparável ao que ele ganha hoje no Brasil. Mas de contrapartida, os 2 jogadores vêm se destacando, e é sim um sonho do Fabrício Bruno jogar na Europa. Ele esteve na mira desse próprio clube francês, o Rennes, que contratou o Jorge Sampaoli. Na época, o Rennes ofereceu 14 milhões de euros para o Flamengo na compra do Fabrício Bruno. É lógico que o Flamengo aceitou, pela questão simplesmente por ser um bom dinheiro para um zagueiro, quase 90 milhões de reais num zagueiro que tem uma determinada idade, então ele poderia muito bem faturar em cima dele. Agora, a questão do Gerson se torna muito mais difícil. Primeiro porque ele já jogou no campeonato francês na Europa, já teve 2 passagens. No entanto, quando saiu da base do Fluminense, depois para os profissionais do Fluminense, e depois do sucesso que ele teve em 2019 indo para a França. Acho difícil hoje Gerson sair do Flamengo pelo um simples motivo. Hoje ele decidiu escolher voltar ao Brasil, ele decidiu escolher voltar a jogar no Flamengo, e hoje, jogando no Flamengo, ele consegue
a seleção brasileira. Ele consegue vaga hoje na seleção brasileira convocada por Dorival Júnior e é bem capaz do Gerson ser titular do jogo de hoje fora de casa contra a Venezuela. De contrapartida, o Fabrício Bruno é uma possibilidade muito maior, porque já havia o interesse do seu próprio staff, dos seus próprios empresários, do próprio jogador ter um interesse sim de atuar na Europa, e isso ficou bem evidente em relação à questão das propostas, tanto do Rennes como do West Ham, como outras sondagens que foram feitas. O Gerson hoje tem um contrato até final de 2027 e o Fabrício Bruno tem um vínculo até final de 2028. É lógico que o Flamengo não precisa vender a qualquer preço, porque hoje tem um superfaturamento acima de 1 bilhão, então pode escolher determinadas peças para vender, para ser fluxo de caixa, e o Fabrício Bruno gostaria sim de poder ingressar no futebol europeu, mas depende muito da proposta, depende do clube e depende também se o Flamengo vai liberar o atleta. Então esse é o nosso vídeo pela manhã dessa quinta-feira. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, compartilhe esse vídeo, o canal Giro Futebol, para mais e mais pessoas, e deixe seu comentário aqui abaixo sobre tudo que você ouviu e viu sobre as notícias do Flamengo e sobre a atuação do Flamengo ontem no empate 0-0 contra o Galo no Maracanã pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.